mostrar para vocês os outros componentes do Maker. No vídeo anterior, continuando a criação de formulário, eu mostrei para vocês o componente subform, né? A gente visualizou as caixas de texto, o componente lista dinâmica, lista simples. Agora está faltando alguns outros componentes, como o componente grade, componente lista dupla e etc. Eu vou começar aqui esse vídeo abrindo aqui o formulário cadastro de departamento. Deixa ele carregar aqui e mostrando para vocês o componente gráfico. Deixa eu selecionar ele aqui na lista. Está aqui o componente gráfico. Bom, então selecionando o componente, aqui à minha esquerda, eu consigo visualizar as propriedades do componente gráfico. Existem aquelas propriedades que são comuns a todos os componentes, como altura, tamanho, posição, etc. Mas existem aquelas propriedades que são específicas para cada componente. Por exemplo, para o componente gráfico, eu tenho aqui, olha, a posição da legenda. Eu tenho aqui algumas opções, eu vou deixar à esquerda mesmo. O estilo dessa legenda. O conteúdo dessa legenda. Tenho aqui algumas informações. Se eu quero ou não mostrar esse gráfico em 3D, vou colocar como sim. Mostrar a legenda. E aqui existe uma propriedade chamada de séries, não é? Quando eu clico nela, eu vou abrir aqui uma janela aqui com gráfico, onde eu consigo adicionar uma série para esse gráfico. Nesse caso aqui eu vou selecionar a série, o tipo de gráfico vai ser o gráfico de pizza. Vou clicar nesse botão aqui, ele vai abrir para mim as propriedades da série. Então eu tenho aqui, olha, para essa série do tipo pizza, cada fatia ela vai ter uma cor, que é esse primeiro check. Se essa cor deve ou não aparecer na legenda. Exibição de marcas, que vão ser os rótulos que vão ficar sobre cada fatia. Essa opção visível é a ligação das marcas com a fatia. E o estilo da marca, o que é que eu vou exibir na marca? Eu vou botar aqui, olha, valor. Na aba fonte de dados aqui embaixo, eu posso preencher esse gráfico de duas maneiras. Através de consulta do banco de dados ou através de fluxo. Se eu colocar banco de dados, eu vou clicar aqui na opção consulta. Ele vai abrir para mim o assistente SQL. E eu vou montar a consulta que vai preencher a minha série. Eu vou buscar esses dados na tabela de funcionário, onde eu vou trazer o nome e o salário. Só que esses dados eles vão ser filtrados pelo código do departamento. Vou trazer as informações de salário de acordo com cada departamento. Como eu já sei o nome do campo, de cabeça, eu não vou precisar nem copiar o nome do campo lá do formulário. Eu vou chegar direto aqui no critério e vou digitar igual, dep underline code, que é o nome do meu campo. Aí vou dar um tab aqui. Vou desmarcar o depcode da saída porque eu não preciso desse campo. Vou dar um OK. Campo etiqueta, eu vou exibir o nome. No campo valor, eu vou exibir salário. Aí eu vou clicar em OK. Vou clicar em OK de novo. E vou salvar aqui o formulário cadastro de departamento. Lembrando que eu posso salvar no botão salvar ou com a tecla de atalho Ctrl S. Em seguida eu vou adicionar esse formulário no menu da minha aplicação. Abrindo aqui o formulário Metro, formulário principal. Selecionando o componente menu. E eu venho na propriedade estrutura do menu. Ele vai carregar a estrutura do menu e eu vou pegar o meu formulário cadastro de departamento e vou adicioná-lo ao menu da minha aplicação. Bom, ele abriu aqui e eu vou pegar, olha, cadastro de departamento. Vou puxar para cá. Vou incluir aqui. OK. Vou dar um OK. Vou salvar o formulário principal. Uma vez que eu salvo o formulário principal, voltando aqui na minha aplicação, no WebRAM, para que eu possa visualizar esse item que eu adicionei ao menu, eu tenho que clicar no botão aqui chamado recarregar menu. Ele dá um refresh no formulário, eu já consigo visualizar, olha, o outro menu que eu montei. Clicando nesse menu, ele vai abrir aqui o formulário
cadastro de departamento. Ó. E esse formulário ele vai ser filtrado, não é? Na verdade, o gráfico ele vai ser filtrado de acordo com o código do departamento. Se eu for navegando para cada código do departamento, as informações elas vão ser diferentes. Ainda tem uma outra opção aqui que eu posso destacar a fatia maior aqui do meu gráfico. Se eu voltar aqui no Maker, deixa eu fechar aqui esse cara que eu não vou usar. Cadê o cadastro de departamento? Vou selecionar aqui o componente gráfico. Aí eu venho aqui, olha, nas propriedades dele. Vou chegar aqui, ó. Cadê? Nas propriedades da série. Vou voltar aqui, ó. Existe uma opção aqui dentro do menu opções, distância da maior fatia. Ou seja, a maior fatia ela vai ficar em destaque em relação às outras. Depois é só confirmar o processo, salvar o formulário novamente. Eu venho apenas no formulário que eu fiz a alteração, clico com o botão direito e mando recarregar. Automaticamente ele é recarregado e eu tenho, olha, para cada fatia, não é? Eu tenho informação e a fatia maior ela vai ficar em destaque em relação às outras fatias do componente gráfico. Bom, próximo componente agora é o componente grade. Eu vou criar um formulário novo, que eu vou chamar de exemplo grade. Bom, a grade ela tem um comportamento diferente dos outros componentes aqui do Maker. Se eu simplesmente pegar a grade aqui na minha paleta de componentes, selecionar aqui a grade, colocar aqui no formulário, desse jeito aqui, ela não vai funcionar. Por quê? A grade, obrigatoriamente, ela deve estar vinculada a um componente. A um formulário no Maker. E esse formulário, obrigatoriamente, ele tem que ter uma consulta associada. Ou seja, após selecionar aqui o componente grade no formulário, obrigatoriamente eu tenho que vir na propriedade formulário. Deixa eu localizar a propriedade aqui. E eu tenho que dizer qual é o formulário que vai ser exibido em forma de grade. E obrigatoriamente esse formulário ele tem que ter uma consulta associada, ele tem que ter uma fonte de dados. Então o primeiro formulário que eu vou selecionar aqui, olha, vai ser o formulário cadastro de estado. Seleciono aqui o formulário cadastro de estado. Percebam que o formulário ele se transformou em um componente grade. E os campos que eu tenho, as caixas de texto que eu tenho nesse formulário, eles vão se transformar em colunas na minha grade. Eu tenho a coluna código e a coluna nome. Uma outra maneira de transformar um formulário em grade é fazendo daquela outra forma que eu fiz com o subform. Eu pego o formulário cadastro de cidade, que eu vou utilizar ele, olha, vou arrastar aqui e vou selecionar a opção grade. Automaticamente o meu formulário cadastro de cidade ele vai se transformar em uma grade. Para poder visualizar isso lá no WebRAM, eu vou salvar esse formulário. Clicando na opção ignorar, porque eu não vou criar uma fonte de dados. Eu posso utilizar um formulário sem fonte de dados também. Porém, obrigatoriamente, eu tenho que retirar a barra de navegação e as abas desse formulário. Então, eu tenho que selecionar aqui o formulário. Venho na propriedade navegação. Coloco como não. E na propriedade abas, eu também defino como não. Aí eu salvo o formulário novamente. Então, sempre que o meu formulário não tiver fonte de dados, não tiver consulta, eu tenho que colocar não nas propriedades aba e navegação. Vou adicionar esse formulário aqui no menu. Abrir aqui a estrutura do menu. Vou pegar aqui, olha, exemplo grade, não foi? Tá ele aqui, eu vou arrastar para cá, para dentro da estrutura. Vou salvar o formulário principal. Vou recarregar o menu. E eu já tenho aqui exemplo grade. E aí o meu formulário ele vai se transformar em um componente grade. Acima da grade eu tenho uma barra de navegação com as opções de incluir, alterar
excluir e atualizar, tá? E eu vou visualizar esses registros aí, né, em forma de grade mesmo, né? Onde eu vou ter, em cada linha eu vou ter um registro que eu tenho lá no meu formulário. Selecionando o componente grade, eu consigo visualizar as propriedades dele, como eu falei para vocês. E eu tenho aqui algumas propriedades interessantes. Por exemplo, se eu colocar aqui na propriedade editável, eu colocar não, a minha grade ela vai exibir somente os registros sem a barra de navegação. Ou seja, vai ser uma grade somente de exibição de dados. Eu não vou conseguir manipular nenhum tipo de dado nela. Paralelo a isso, se eu colocar aqui a propriedade subformulário como sim, veja o que é que vai acontecer. Vou salvar aqui o formulário. Vou voltar aqui com o botão direito no WebRAM e vou recarregar. Olha, o meu formulário ele não tem a barra de navegação, porque eu retirei, né, a barra de navegação do formulário, porém a grade também não tem a barra de navegação, que foi essa última propriedade que eu manipulei. Então, se eu der um duplo clique nesse registro, automaticamente o formulário que eu associei à grade ele vai ser aberto para que eu possa inserir os registros. Não é justamente aquela propriedade subformulário que eu coloquei como sim, que permite que esse formulário seja aberto. Voltando aqui no Maker, vamos ver aqui as outras propriedades. Eu tenho uma propriedade chamada dica, onde se eu deixar o cursor do mouse sobre a grade, ele vai exibir para mim uma dica, que foi o valor que eu coloquei lá. Bom, eu posso ter uma grade exibindo uma cor condicional, não é? Ou seja, eu posso criar condições para exibir as cores, ou seja, pintar as linhas da minha grade. Por exemplo, se eu chegar aqui na propriedade cor condicional, eu vou criar uma condição aqui. Eu quero pintar as linhas da grade onde o hashcode, o campo eu seleciono aqui na lista, mando adicionar, for igual a 2. Aí eu dou um OK. Quando isso for verdadeiro, eu vou pintar minha grade com a cor vermelha. Aí eu clico em OK, gravo aqui o registro e dou um OK. Vou salvar o formulário, recarregar aqui, botão direito recarregar, e eu tenho a minha linha pintada. E eu posso criar outras condições para sair pintando essas linhas da grade. Uma outra propriedade na grade, agora eu vou manipular aqui essa grade embaixo. Como eu falei para vocês, eu posso colocar a grade como editável ou não. Na verdade eu vou trocar aqui. A de cima eu vou deixar como editável. E a de baixo como não editável. Porém, existe uma possibilidade de filtrar uma grade pela outra, que é justamente a ideia semelhante como eu fiz com os componentes lista dinâmica, onde eu filtrei a lista de cidade pela lista de estados. Aqui eu posso fazer a mesma coisa com a grade. É justamente essa propriedade aqui, olha, grade mestre. Se eu selecionar a grade e clicar nessa propriedade, o Maker ele vai abrir aqui uma janela chamada de ligação entre as grades. É onde eu vou montar esse vínculo entre as minhas grades. Quem vai ser minha grade mestre? É a Maker Grid 1, que é a primeira grade aqui de cima. Ó, é essa aqui. O campo mestre é o hashcode. O campo detalhe também vai ser o hashcode, que são os campos de ligação entre essas grades. Quando eu selecionar esses campos, eu vou clicar no botão adicionar, para que esse vínculo ele seja montado, e eu vou clicar em OK. Aí eu vou salvar aqui esse formulário. Voltando aqui no WebRAM, eu vou recarregar esse form. Ó, tirei a edição, troquei, né? Coloquei a edição na grade na primeira e deixei a de baixo não editável. Quando eu seleciono o registro em cima, olha, automaticamente ele já vai ser filtrado na minha grade de baixo. Ou seja, eu estou filtrando a minha grade de cidade pela grade de estados. Outra questão interessante é o seguinte: quando eu tenho a minha grade como não editável, eu posso manipular a propriedade colunas aqui no componente, onde eu vou marcar as colunas que eu quero exibir.
Por exemplo, olha, na grade de cidade, eu só quero exibir aqui a coluna CID nome. Eu só vou marcar ela. Clico em OK, as outras sumem. Aí eu recarrego, ó. Quando a grade ela é editável, se eu quiser ocultar as colunas, eu posso ou remover os componentes do formulário da grade, como eu também posso colocar esses componentes como invisíveis. E aí essas colunas não vão ser exibidas na grade. Deixa eu fechar aqui e abrir esse formulário novamente. Ele não exibiu. Agora sim, ó. A única coluna que está sendo exibida é o nome da cidade, né? Aquelas outras que existiam aqui, elas foram ocultadas a partir do momento que eu apenas selecionei a coluna que eu quero exibir na propriedade de colunas. Ok? Bom, próximo componente a ser visualizado é o componente lista dupla. Eu vou pegar o formulário cadastro de projetos, que é esse cara aqui, e vou incluir nele o componente lista dupla. Bom, a lista dupla a gente utiliza quando nós temos uma relação de muitos para muitos. Como no caso do DR que eu mostrei a vocês, existe uma ligação de muitos para muitos entre funcionário e projeto. Eu posso utilizar aqui um componente lista dupla para poder dar manutenção a essa terceira tabela de ligação, que é a tabela SIG trabalha em. Então, deixa eu voltar aqui para o componente. Quando eu clico nele aqui com o botão esquerdo, nas propriedades à esquerda, eu já consigo visualizar aqui duas propriedades interessantes, olha, SQL selecionados e SQL principal. Ou seja, eu tenho que preencher aqui com uma consulta essas duas listas aqui que eu vou exibir para o usuário, que vai ser a lista principal, que vai trazer aqui, no meu caso, todos os funcionários, e a lista de selecionados, que vão ser aqueles funcionários selecionados para aquele projeto específico. Então, eu vou chegar aqui, ó, SQL principal. Quem é que vai ser o SQL principal? Eu vou fazer uma consulta na tabela SIG funcionário, trazendo o código do funcionário e o nome dele. Quem é que vai ser o SQL selecionados? Ah, agora eu tenho que preencher também, ó. Quando eu preencho o SQL principal, obrigatoriamente eu tenho que preencher, olha, campo-chave principal, tá? E campo-chave e campo lista principal. Ou seja, quem é que vai ser o meu campo-chave principal? É o FunCode. Quem é que vai ser o campo lista, que é o que vai ficar em exibição para o usuário? O nome do usuário. Aí eu volto agora para o meu SQL de selecionados. Vou abrir aqui o SQL de selecionados e vou fazer a consulta de selecionados. Aqui o esquema é um pouco diferente. Eu tenho que fazer sempre a consulta a partir da terceira tabela, que é a tabela de ligação entre essas duas. A tabela de ligação, no nosso caso aqui, é a tabela SIG trabalha em. Eu tenho que fazer o join a partir dela para a tabela SIG funcionário, que é a tabela que eu quero exibir os dados, né? que eu vou exibir os funcionários. Então, na SIG trabalha em, eu marco o código do funcionário e o código do projeto. Na SIG funcionário, eu marco o FUNOME. Então, sempre, quando eu estiver trabalhando com SQL de selecionados, a consulta ela tem que seguir esse esquema aqui. Eu vou pegar a terceira tabela, que é a tabela de ligação, e faço o join com a tabela que eu quero exibir as informações. Marco os dois campos-chave da tabela de ligação e com o join que eu vou fazer para outra tabela, eu marco o nome que eu quero exibir, a informação que eu quero exibir lá na lista de selecionados. Aí eu vou preencher, voltando aqui nas propriedades da lista dupla, eu vou preencher o campo-chave selecionado, que é o que? O código do funcionário, não é? E o campo lista selecionado é justamente o nome do funcionário. Porém, existe uma propriedade aqui que eu vou fazer o vínculo da lista dupla com o formulário.
que é a propriedade parâmetros principal. Parâmetros principal não, parâmetros selecionados, que é esse cara aqui, ó. Essa ligação, ela vai ser feita através do código do projeto, não é? Eu vou fazer a ligação da minha lista dupla com o meu formulário principal através do Procode, que é o código do projeto. Então, a partir do momento que eu estiver dando um insert no formulário, o que é que o WebHoney vai fazer? Ele vai pegar o código do funcionário que eu selecionei, vai pegar o código do projeto de acordo com o projeto que está sendo visualizado lá no registro e já vai dar um insert nessa tabela. É por isso que a gente não precisa se preocupar em preencher essa tabela, porque através do preenchimento dos parâmetros a gente já consegue fazer essa relação e garantir que essa tabela vai ser preenchida. Aí eu vou salvar aqui o formulário de cadastro de projeto e vou vincular aqui ao menu da minha aplicação, através da propriedade e estrutura do menu. Bom, adicionei o formulário aqui, vou dar um OK. Vou salvar o formulário principal. Aí eu vou precisar recarregar o menu para poder visualizar esse formulário. E aí eu tenho, olha, eu tenho o projeto, que é o recrutamento de novos funcionários, tá? E eu tenho aqui todos os funcionários disponíveis no meu projeto. Aí eu vou editar esse formulário e vou selecionar. Segurando o Ctrl, seleciono os funcionários que eu quero. Clicando na seta, eu passo para o lado direito. Aí eu tenho aqui, internamente eu tenho o código de cada funcionário, que é o campo funcode. E aí, quando eu mandar gravar, automaticamente esse registro, olha, ele vai ser persistido lá naquela tabela. Porque o WebHoney vai pegar o código do funcionário, de cada funcionário desse, vai pegar o código do projeto, não é que eu fiz o vínculo da lista dupla com o código do projeto, do formulário, ele vai pegar o código do projeto, o código do funcionário e já vai dar um insert nessa terceira tabela aqui e já vai garantir aí a integridade dos dados, tá? Da mesma forma, olha, eu posso navegar aqui, eu posso também tirar. Ah, eu não quero que Sérgio participe desse projeto. Posso tirar ele e mandar gravar e automaticamente aquela tabela lá já vai ser atualizada, ok? Bom, próximo componente que eu vou mostrar para vocês agora é o componente árvore. Então vou criar um formulário novo chamado de exemplo árvore. Bom, a gente utiliza o componente árvore para exibir informações quando eu tenho aí uma tabela autorrelacionável, como é o caso aqui da tabela SIG funcionário. Ou seja, nessa mesma tabela eu armazeno o funcionário e digo se esse funcionário é um gerente. Ou seja, eu tenho aí uma tabela que se relaciona com ela mesma. Quando eu tenho esse tipo de relacionamento, eu posso utilizar essa tabela para poder exibir os registros lá no componente árvore, né, no esquema de pai e filho. Então, vou chegar aqui, olha, pegar o componente árvore aqui na minha lista de componentes. Vou incluir ele aqui no formulário exemplo árvore. E aí no componente, olha, selecionando ele, existe uma propriedade chamada SQL, que é a propriedade que eu vou preencher e fazer a consulta que vai listar os dados nesse componente. Selecionei ele aqui, ele abriu o assistente. Aí eu vou pegar aqui, olha, a tabela SIG funcionário, marcando o funcode gerente e o nome, que é o nome do funcionário. Aí deu OK. Voltando nas propriedades do componente, eu tenho aqui a propriedade campo-chave. O que é um campo-chave? Deixa eu ver, ele não fez não, deixa eu ver aqui. Funcode gerente, funnome, beleza.
Ele não trouxe aqui os campos. Deixa eu tentar digitar aqui para ver se eu consigo demonstrar o funcionamento do componente. Funcode. Deixa eu ver se assim vai. Funcode é o campo chave. Campo pai é fun underline code underline gerente. E o campo lista é o fun underline nome. Vou retirar aqui a barra de navegação e as abas do formulário exemplo árvore, porque é um formulário que não vai ter consulta associada. Cadê a propriedade de navegação? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Navegação, vou colocar como não. Vou salvar aqui esse formulário. Vou clicar no botão ignorar, para que ele não crie a tabela no banco. Apenas salve o formulário. Voltando na estrutura do menu do formulário principal, eu vou adicionar o formulário exemplo árvore ao menu da minha aplicação. Aí eu vou salvar o form aqui. Lembrando sempre que uma vez que eu adiciono um item no menu, eu devo recarregar o menu. Ele trouxe, olha. Tá aqui Marcelo Alves, que é o gerente. Clicando no gerente, ele vai trazer os subordinados daquele gerente. Né? Bruno Costa, ele também é um gerente. Eu tenho o esquema aí de gerente e os seus subordinados todos exibidos em forma de árvore, tá? Bom, pessoal, antes de finalizar aí o vídeo com essa questão aí da demonstração dos componentes do Maker, tem um recurso interessante que acho que vale a pena mostrar para vocês. Se eu copiar aqui a URL do formulário e sair da aplicação, ao tentar acessar esse formulário, o WebRAM ele vai dizer, olha, formulário não pode ser acessado externamente ou a sessão expirou. Por que isso? Porque para que a gente tenha acesso aos formulários dentro da aplicação, é necessário que a gente faça o login na aplicação. A gente precisa acessar a aplicação para poder acessar os formulários. Porém, existe um recurso interessante no Maker, que é a possibilidade de deixar esse formulário como externo. Ou seja, qualquer usuário vai ter acesso a esse formulário sem precisar logar na aplicação. Então, venho aqui no Maker, no gerenciador de objetos, clico com o botão direito sobre o formulário, escolho a opção permitir acesso externo. Quando eu faço isso, o meu projeto ele fica com o status de que foi modificado. Aí eu tenho que salvá-lo. Salvei tudo aqui. Aí eu preciso reiniciar o Tomcat através daquele executável que eu mostrei a vocês, não é? Que é o webram.admin.exe. Pronto, dei um reset aqui no Tomcat. E agora eu vou acessar a aplicação. Seleciono o sistema na lista, mando acessar. Vai demorar a carregar um pouquinho. Como eu reiniciei o servidor de aplicação, ele tende a demorar um pouco no primeiro acesso. Mas a partir do segundo, como existe um armazenamento de cache, ele já fica aí mais otimizado. Vamos tentar acessar agora aquele formulário, né? Ó, agora, beleza, porque eu estou logado, né? Deixa eu sair da aplicação aqui, tentar acessar novamente.
ele deixou acessar. Né? Eu consegui agora acessar o formulário sem estar logado na aplicação, justamente pelo fato desse formulário ele estar com acesso externo. Ok? Ok, pessoal. Obrigado a todos. Até o próximo vídeo.